O preço do petróleo virou de sinal e a tendência que era de alta passa agora a mostrar uma queda forte na segunda-feira depois do anúncio do presidente de Donald Trump. A commodity reage à decisão dos Estados Unidos de adiar ataques militares e retirar sanções contra o Irã. Vamos entender essa movimentação dos preços e o que podemos esperar para o setor com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, seja bem-vindo, um ótimo dia a vocês. Só as petroleiras estão se dando mal no dia de hoje. Resultado deste post de Trump na sua própria rede social. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel e nossa audiência. É isso mesmo. Os mercados amanheceram com uma volatilidade pela Europa, mas logo assim que saiu esse comunicado no cessar-fogo que irá durar 5 dias, os preços despencaram mais de 10%. Então, isso trouxe um alívio, porque a gente tinha, Gabriel, anteriormente, os finais de semana super agitados pelos bombardeios da infraestrutura, e os preços subiam. Agora que esse comunicado, os preços despencam. E aí, ô Gilvan, dá pra gente ter certeza, não certeza, mas segurança de que as coisas melhoram entre Estados Unidos e Irã? Porque já vimos na semana passada notificações aí, indicações muito diferentes por parte de Donald Trump. Desta vez parece que vai, ou o mercado ainda tem que manter a sua preocupação, pelo menos um sinalzinho de alerta ligado? Olha, para conseguir capturar essa informação, eu estou agora em Nova York com diversos gestores de fortunas e a gente vai começar uma série de diálogos nos principais bancos de investimentos por aqui para conseguir capturar isso para a nossa audiência. E um dos pontos importantes nisso é um relatório que o Goldman Sachs soltou, mostrando que ele tem uma preocupação que se continuar no Estreito de Hormuz uma circulação de apenas 30% dos navios, nessa redução de quase 95%, até abril, o preço pode ficar girando entre até $100, mas nada que possa levar aos preços que foram em 2008, onde o barril de petróleo chegou a $147. Então, esse relatório do Goldman Sachs mostra que, à medida que for aumentando esse fluxo, que ele acredita que seja até ali 10 de abril, os preços fiquem próximos dos $100 ou diante de algum conflito. Mas essa última notícia, Gabriel, trouxe muito alívio aqui e a gente vai começar uma série de aulas com os bancos de investimentos para entender o que eles estão achando. Mas aqui, Gabriel, tem uma sensação de que não é uma coisa de longo prazo, é um ciclo que deve durar em média 60 dias. Alta volatilidade, só atualizando aqui para nossa audiência, o juro está caindo quase 2%, as commodities, o petróleo cai 7% e a bolsa sobe 2%. É um dia ótimo aqui para a gente começar essa semana. Começamos com o pé direito. O que deve tocar expectativas para mercado aqui no Brasil, essa cotação do petróleo, que tem um dia que sobe 7, tem um dia que cai 7, sobe 4, cai 4, a gente não tem muita certeza do que deve acontecer. Ainda estamos ali naquela faixa dos $100. É isso que vai definir o bom ou o mau humor do investidor para comprar Brasil, ô Gilvan? Ótima pergunta. Eu acho que comprar Brasil, né, na parte de petrolíferas, a gente acaba que a gente tem a Petrobras, que tem seu grande monopólio, e a gente tem a Oil Juniors, que são as empresas como PetroReconcavo, Brava, e que fazem aqui essa captura de empresas de petróleo. Quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, a gente tem mais empresas petrolíferas, 5 empresas petrolíferas e projetos paralelos e menores, mas assim, no Brasil, o que vai impactar muito, Gabriel, é uma questão que é o derivado. No Brasil, eu vejo muito que o derivado do petróleo vai ser o grande calcanhar de Aquiles por uma questão importante dos fertilizantes. Como eu falei, na semana passada eu estava em Porto Alegre e comecei a visitar alguns fazendeiros locais, eles já falavam que alguns estados já estavam com problema de distribuição de diesel, e isso poderia prejudicar, por exemplo, a gente está no período de safra nos Estados Unidos, de retirada, troca de safra, então isso poderia prejudicar os preços. Então, no Brasil, as petrolíferas não conseguem capturar tanto como aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil você vai olhar muito fertilizantes e diesel para os veículos. Perfeito. E aí, por exemplo, Gilvan, quando a gente olha para humores relacionados a Estados Unidos, a gente já tem talvez uma ideia de se o dinheiro está correndo dos mercados americanos ou correndo para os mercados americanos. Depois de algumas semanas de guerra, comprovou-se a tese de que o porto seguro do mundo é realmente o mercado americano, ou a gente vê alguma coisa um pouquinho diferente disso? Para onde foi a grana? Nos primeiros dias, Gabriel, sua pergunta você colocou uma luz muito importante sobre essa questão do flight quality, né, para onde iriam os fluxos. Então, muitas pessoas falavam sobre mercados emergentes, mas eu sempre falo que a participação de mercados emergentes no MCI, que é aquele principal indicador das empresas dos países emergentes,
ele tem uma participação muito pouca de Brasil, o Brasil não tem aqui um destaque tão grande. E aí você estava olhando o Brasil, estava olhando alguns países emergentes, estava olhando, por exemplo, o Índia, que estava levando esse fluxo, mas a gente não tem uma participação muito grande de MCIs. A gente está até ontem falando com alguns gestores de fortunas aqui, que o Brasil recebeu 30 bi de reais, né? E isso trouxe uma alta para a Bolsa para bater ali os 190 mil pontos. Mas o flight quality vem para os meses emergentes, mas depois, quando você acerta tudo, você vai ter aqui uma questão muito dos investimentos alternativos. Ele acaba voltando para os Estados Unidos, e poucos países do mundo têm um mercado de investimentos alternativos, de economia real tão pungente. Então, a gente tem quando tem aqui um respiro, uma tosse, uma febre nos Estados Unidos, esse capital, algumas pessoas tentam achar mercados emergentes, mas depois você tem que voltar para os Estados Unidos, porque aqui você tem mais de 5 mil empresas. E tem uma questão muito importante, Gabriel, que é a dolarização do patrimônio, é ter o seu patrimônio numa moeda forte, que consiga ter essa estabilidade e combater a inflação. Então, os investidores acabam voltando para os Estados Unidos pela busca de uma moeda forte e para não ter essa perda de valor ao longo do tempo. Eu sempre, conversando aqui com alguns gestores, a gente sempre fala essa questão que há 30 anos atrás o Brasil tinha o dólar a 1 por 1 e atualmente a gente tem esse dólar a mais de 5. Então, por mais que a gente tenha aqui essas incongruências, essas volatilidades, aí você acaba voltando para o mercado americano para ele ter um pool de empresas muito representativo. Ai, nem me lembra, viu, Gilvan Bueno, que a gente teve já dólar a 1 para 1, porque isso dói na alma, tá? Eu sinto a facada sempre que eu coloco isso na cabeça. Eu não tinha idade para aproveitar esse dólar baixo, viu, meu caro? Gilvan Bueno, sempre bem-vindo à nossa programação. É sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Até uma próxima. Até a próxima. Ótimo dia para você, meu amigo. E um comentário adicional aqui. Me lembro você das suas férias, curtindo suas férias. Falei, cara, essa época era boa. O dólar, a gente tem que estar sempre redeado em dólar. É, rapaz, difícil, viu? Memórias dolorosas. Até uma próxima, meu caro. Bom dia para você, bom serviço.